Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Áudio vaza e flagra Lula reclamando: "Estou fodido". Lula não está bem. Um áudio vazado nesta quarta-feira é revelador. Lula conversa com assessores sem saber que estava sendo gravado. Alguém diz: "Aproveitar que o senhor está bem-humorado antes que o senhor me xingue aqui". O petista respondeu: "Eu na verdade tô fodido". Ouça o áudio. Aproveitar que o senhor está bem-humorado. Aproveitar que o senhor está bem-humorado. Aproveitar que o senhor está bem-humorado. Antes que o senhor me xingue aqui. Eu, na verdade, eu tô fudido aqui. Ô Zé, organiza esse material aqui pra mim. Só fica próximo da mesa aqui, só uma foto e acabou. E um alerta sobre a arbitrariedade sem tamanho de Pacheco. O senador Flávio Azevedo chamou a atenção para o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por crime de responsabilidade. O parlamentar argumentou que o objetivo não é apenas realizar o impeachment, mas garantir que os senadores tenham a oportunidade de analisar a procedência dos pedidos de impeachment apresentados. Ninguém quer cometer arbitrariedades com ninguém. Queremos analisar um pedido. Caso a análise seja favorável para a abertura do impeachment, abre-se o impeachment. Caso contrário, manda-se arquivar o processo. Mas uma única pessoa, no caso o senhor presidente desta casa, Rodrigo Pacheco, mandar arquivar um pedido com tamanha amplidão de apoiadores, permite-me o presidente desta casa, é uma arbitrariedade sem tamanho. Uso o termo arbitrariedade para não usar outros termos mais fortes, afirmou o senador. E pedido de impeachment propõe busca do celular de Moraes. Solicitação consta no documento de mais de 50 páginas apresentados ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O pedido de impeachment apresentado na última segunda-feira contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, inclui entre as medidas requeridas uma solicitação para que uma comissão especial de senadores determinem a busca e apreensão de telefones, computadores, tablets e outros aparelhos eletrônicos pessoais e funcionais de Moraes. O documento, que possui 52 páginas, foi escrito pelos deputados federais Marcel Van Hatten, Bia Kicis e Caroline Detoni, e pelos juristas Sebastião Coelho e Rodrigo Marinho. Coelho, por sinal, é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Além do ministro do STF, o pedido de apreensão de aparelhos eletrônicos também se aplicaria aos juízes Ayrton Vieira, que auxilia Moraes no Supremo, e Marco Antônio Vargas, que o auxiliava no Tribunal Superior Eleitoral, e ao perito Eduardo Talhaferro, que chefiava a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE durante a gestão de Moraes na corte. O objetivo da solicitação seria quebrar o sigilo dos aparelhos para colher provas que possam confirmar as acusações feitas contra o ministro no pedido de impeachment. A medida, porém, só poderá ser executada caso o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aceite a abertura do processo contra o magistrado. Meu amigo André Marcília, sempre bom recebê-lo aqui. Esse pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes foi apresentado na última segunda-feira por parlamentares de oposição, inclui esse requerimento para que tenha busca e apreensão nos telefones, computadores e tablets, além de outros aparelhos eletrônicos pessoais e funcionais do Alexandre de Moraes, mas a medida também seria executada sobre os equipamentos dos juízes auxiliares, o famoso Ayrton Vieira, o Marco Antônio Vargas e também o Eduardo Tagliaferro. Aí eu faço a pergunta, será que isso de fato vai acontecer? E eu repito a pergunta que fiz ao Serrão: o que tem no celular do Alexandre de Moraes, meu amigo Marcília? Boa tarde. Moraes. Bom, acabamos caindo em outra. Mas Moraes é absolutamente legítimo, vamos dizer assim, juridicamente, apenas para a nossa audiência entender, que após a aceitação de um pedido de impeachment, haja uma comissão. O pedido de impeachment é como se fosse um pedido de investigação. É mais ou menos isso, assim, mal comparando. Então aceita-se esse pedido de investigação e há um julgamento normal, como em qualquer lugar. Então ali vai se falar de provas, vai se instaurar o contraditório, vai ter a defesa
e a promotoria, entre aspas, né? Enfim, alguém que vai atacar, que vai argumentar em favor do pedido de impeachment, e é normal, como em qualquer julgamento, portanto, que se forme provas, que se produzam provas, e em tese é possível sim que o telefone seja apreendido. Muitas pessoas têm me perguntado isso. Mas não é só juiz que pode fazer busca e apreensão de celular? Não, não é só juiz. Por exemplo, CPI pode fazer. Portanto, o Congresso ele é legitimado também para buscar documentos e para buscar objetos, instrumentos, no caso celulares. Sim, toda e qualquer CPI, todo e qualquer parlamentar, desde que obedecidos esses requisitos, tem o poder de polícia. A gente fala tanto de poder de polícia, tem o poder de polícia de requisitar documentos e, por exemplo, celulares também. Eu creio que a oposição, enfim, as pessoas que estão promovendo o impeachment precisam apenas tomar cuidado para não tornar isso, se o impeachment for adiante, não tornar isso uma discussão eterna. Porque, veja, o que a Folha de São Paulo até agora já vazou é mais do que suficiente para qualquer pedido de impeachment. Eu acho que materialmente o caso está sólido. Nós nunca até hoje tivemos talvez elementos tão robustos para um pedido de impeachment. Do ponto de vista político é que é difícil, mas do ponto de vista jurídico, nunca talvez houve tanta solidez a respeito de um pedido de impeachment no país. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes entra nessa questão de formar prova, produzir prova, etc., etc., e a gente cria um desgaste para o próprio pedido de impeachment, para a viabilização rápida dele. Isso, do ponto de vista político, pode ser muito ruim. Então, se ele for adiante, é possível pedir o celular? Vamos lá. Sim. Mas é desejável o celular? Eu não sei, tem que se avaliar. Eu creio que a gente já tem elementos saídos do celular dos assessores, não precisa nem ser do ministro Moraes. Eu acredito, como o Serrão também disse, que do celular do Moraes não haja nada, seja porque ele usa o Signal, seja porque a essa altura, eu acho que 99% das autoridades do país, do judiciário, do executivo e até do legislativo, já saíram de todos os grupos possíveis em que eles estavam, já apagaram todas as mensagens comprometedoras, possivelmente, que tinham nos seus celulares, depois que veio essa vaza-toga da Folha de São Paulo, a respeito de grupos de WhatsApp. Eu acho que as nossas autoridades sequer estão entrando no WhatsApp. Eu acho que elas estão evitando até a ferramenta, tanto que queriam criar uma nova. Então, não sei se vai se encontrar alguma coisa lá, ou se encontrasse alguma coisa lá, é relevante, é necessário para o pedido seguir adiante. Então pode, mas não sei se deve, não sei se é conveniente do ponto de vista político atrasar-se a sequência de um impeachment por conta disso. Mas, sem dúvida, é de nossa curiosidade. O que será? Quais seriam as mensagens que vinham do Moraes? Eu sempre digo, essas mensagens até agora a que nós tivemos acesso foram todas dos assessores. Não veio nenhuma do Moraes. Veio na última reportagem da Folha, uma supostamente ali do Moraes, mas era algo muito pensado, a gente não sabia de que celular saiu, não estava claro com quem exatamente ele estava falando. As mensagens mesmo do celular do Moraes, ou as mensagens do Moraes, até agora a gente não viu. Então, talvez seja mais uma questão de curiosidade, mas do ponto de vista jurídico e político, não vejo nenhuma necessidade para que o impeachment siga adiante com total capacidade de se tornar procedente, sem celular nenhum, sem a necessidade de mais formação de provas para além das que nós já temos, meu caro Guilherme. Eu estou querendo saber o que tem no celular do Moraes desde da Vaza Jato. Será que o Glenn nos ajuda? Porque o Glenn pegou lá um arquivo muito maior do que esse, liberou só aquilo que interessava contra os procuradores e o juiz, e todo o resto ficou na moita. Todo o resto ninguém nunca viu e me parece que nunca verá. Olha só, eu vi o pedido de impeachment, muito bem fundamentado. Eu gostaria eu separei algumas coisas, coloquei no meu site, e eu gostaria de reproduzir alguns trechos que são trechos quase que conceituais. Eu acho que eles resumem essa pleiade de crimes que foram cometidos e continuam sendo cometidos, de arbitrariedades, etc.,
protagonizadas pelo ministro e que estão estampadas lá. São exatamente esses crimes que serão investigados no processo de impeachment que precisa ser aberto. Isso é um compromisso inadiável, sabe aquele compromisso histórico? Você tem um encontro marcado com o impeachment de Moraes. O Brasil tem um encontro marcado com o impeachment de Moraes. Ele precisa, o Supremo precisa se olhar no espelho. Esse processo de impeachment nada mais será do que um espelho para os nossos digníssimos ministros que parecem viver olhando para o umbigo. Parecem que perderam completamente, estão descolados da realidade do país e dos avanços nas prerrogativas dos demais poderes e nos direitos individuais dos cidadãos. Então reparem, eu já vou falar do celular, mas reparem nisso aqui, olha só que interessante. As ações do ministro Alexandre de Moraes, segundo o pedido de impeachment, solapam no mínimo 3 dos maiores fundamentos da democracia. O direito à existência de uma oposição sem censura. Numa democracia existe oposição e ela não pode ser censurada. O funcionamento regular do Congresso Nacional sem que haja interferência indevida no trabalho da representação parlamentar eleita pelo voto popular, tá? Estou falando, inclusive, da imunidade parlamentar, do direito do parlamentar falar aquilo que lhe vem à cabeça, aquilo que ele acha que está alinhado ao exercício do seu mandato, sem que ele seja enquadrado como alguém que está ameaçando a democracia. Ora, senhores e senhoras, e senhora, o sujeito foi eleito pelo voto popular. Foi eleito pelo voto popular. E aqui eu tenho que lembrar, um dia desses eu comentei, eu vou lembrar, se os senhores têm alguma dúvida do limite do exercício do mandato, do limite da imunidade parlamentar, recorram a um vídeo que está aí para todos verem, um vídeo do ACM na tribuna do Senado em 2006, incitando as Forças Armadas. Veja, um senador da República, ex-governador, sujeito que conhece a história, aliás, foi governador biônico, conhece a história, conhecia, faleceu, infelizmente, mas é o seguinte, deixou muito claro o que cabe a um parlamentar. E ele chama o então presidente da República, Lula, do sujeito que tinha instalado o maior escândalo de corrupção da história, naquele momento, que era o Mensalão, mal sabia ele que viria o Petrolão adiante, e diz que as Forças Armadas tinham que dar um jeito. Olha isso. E não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque ele estava no exercício do mandato parlamentar. E as Forças Armadas ligaram para aquilo ali? Não! Porque elas também são instituições democráticas hoje. E não vai ser um discurso de um parlamentar que vai incitar ou que vai fazer alguma diferença. As Forças Armadas olham aquilo e falam assim, beleza. E não se metem na política, porque não se metem na política, não devem se meter na política. Esse é o aprendizado da ditadura. Agora, o judiciário parece que não aprendeu. Que também não pode se meter na política, que não pode também descer para a lama da política. A política é feita de pancadaria, é feita de fake news, é feita de acusações, é feita de processo, é feita disso tudo. É a lama, é a lama. A política, na política cabe, e cabe tudo, cabem todas as liberdades. Terceiro item, o respeito restrito, irrestrito à Constituição e às leis para a preservação do Estado de Direito. Quem violou a lei, vai lá e toma, e enquadra lá como difamação, como injúria, até como incitação à violência, a crimes. Agora não, tudo virou um ataque à democracia. Os senhores não querem ouvir, só que é o seguinte, eu peço que leiam a introdução desse pedido, porque é na introdução que há, inclusive, a contextualização do que nós estamos vivendo. É o fenômeno das redes sociais. Nas redes sociais as pessoas interferem no processo, o cidadão comum tem o direito de se expressar, ele não está dependente
apenas da representação política. Ele não está dependente de algum veículo de mídia abrir o espaço para ele. Ele está exercendo a sua cidadania de maneira plena e direta. Quer mais democracia que isso? Mas os senhores não querem ser perturbados, os senhores não querem ser incomodados. Por fim, temem ser destronados dos seus cargos de poder, das suas posições de poder, que lhe parecem muito convenientes, claro. Vivem no luxo, cercados de privilégios e intocáveis pela lei que dizem defender. Intocáveis, acima da lei. Só que não deveriam ser, nem estar, muito menos acima da lei. Porque o poder é delegado. O poder supremo é do povo. Então, eu recomendo a todos que leiam essa introdução, porque também nela mostra aqui que o rol de ilegalidades é tão extenso, aqui abre aspas, é tão extenso que, além de não se compatibilizar em espaço destinado a mero prefácio, acaba por incluir inúmeros crimes cometidos pelo denunciado que escapam à lei do impeachment e encaixam-se mais adequadamente em outras legislações pátrias, como a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, há muito rasgada, por outros, inclusive, colegas seus, o Estatuto da Advocacia, coitada da advocacia, que tem a OAB de representante, e a Lei de Abuso de Autoridade. Para tal, ou para tais, haverá de ser instalada na Câmara dos Deputados CPI específica do abuso de poder. Então, nós esperamos que, com Pacheco ou sem Pacheco, a CPI, o impeachment corra e a CPI seja aberta. E aí, só para finalizar, aquilo que eu destaquei, que eu acho que traduz, que sintetiza o que nós estamos vivendo, é o seguinte: os parlamentares, eles acusam o ministro de desestabilizar o necessário equilíbrio entre as instituições, violar o devido processo legal, o sistema acusatório, o princípio da inocência, entre vários outros dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, e dizem o seguinte, abre aspas, tudo é aspas, tá? O denunciado vem atuando de modo totalmente incompatível com a honra e a dignidade de suas funções como ministro da Suprema Corte, abusando de seu poder para causar reiteradas disputas e insegurança política, jurídica e econômica, comprometendo assim a própria democracia. Ou seja, sob a argumentação falaciosa de defesa da democracia, compromete-se a própria democracia. Nós estamos falando de insegurança política, jurídica e econômica. Isso aqui é a tríade da morte de um país. Um país sem segurança política, jurídica e econômica, ele sucumbe. Não há regime democrático aberto, não há sociedade que prospere e não há regime democrático que se sustente sem isso. Porque não há investimento, porque não há lei, é a balbúrdia, é a selva. E aí o que é a selva? Aí é a ditadura, é a lei da força, é quem pode mais. Então é o seguinte, nós estamos aqui diante de um rol de acusações, e que várias delas já estão demonstradas no pedido, não precisa nem de investigação, muito menos do celular. Mas tem outros crimes que precisam ser investigados que cabem, inclusive, à CPI. A CPI, sim, poderá requisitar o celular, ou os celulares dos assessores, ou afins. Agora, senhores parlamentares, deixem de ser inocentes também, né? Ingênuos, né? Antecipando aqui estratégia de investigação. Instale uma comissão especial do impeachment, instale uma CPI. Depois vocês venham com a estratégia. Antecipar a estratégia é pedir para que essas iniciativas sejam barradas de forma total e permanente. Então, assim, política também é estratégia. Aliás, exercer a política, exercer a cidadania e fazer com que iniciativas tão importantes sigam adiante, precisam demais de pessoas que tenham
pensamento estratégico, que saibam articular, que saibam dialogar, porque não há outro caminho na República que não seja através da República. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.